Nessa videoaula eu vou falar sobre o que é história. E história significa investigação. Então, a história, ela estuda o passado para entender o presente. Então, tudo que já passou, o historiador vai estudando. Porque é através do passado que ele vai entender a atualidade, que é o presente, né? Então, o historiador, eles são pessoas importantes. Por quê? O historiador, ele não vai falar de tudo que aconteceu no passado ao mesmo tempo. Não, não tem como ele falar de tudo. Aí o que é que ele faz? Ele escolhe um fato muito importante que aconteceu, né? Um dos que impactou, que chamou a atenção, e ele procura saber daquele fato. Mas não é assim, ele foi ali e procurou saber, não. Ele lê muitos livros, ele lê muito documento, ele vê muito depoimento. Então, o historiador, ele é uma pessoa que estuda muito. Então, para ele interpretar o que aconteceu há muitos milhões de anos atrás, ele tem que ler muito livro, ele tem que ler muito documento, ver muitos depoimentos. Então, não é assim, chegou, falou, não. O historiador, ele é uma pessoa muito importante, porque através dele, né, do historiador, que nós fazemos vários questionamentos. Será que naquela época tinha dinossauro? Será que naquela época tinha isso? A gente fica questionando, porque a gente não tem certeza. Só que o historiador, para ele falar de alguma coisa, ele mostra, por exemplo, se tinha há muito tempo atrás tinha dinossauro, ele mostra aqui os fósseis do dinossauro, que é a ossada. Ali tá o historiador, ele só fala não, ele mostra. Então ele tem que mostrar para ele comprovar aquilo que ele está falando. Mas só que nós fazemos questionamento daquilo que o historiador diz. Será que é aquilo que aconteceu há milhões de anos atrás, que o historiador diz, isso é verdade? Será que tinha dinossauro? Então é isso, o historiador ele serve para isso. E através de que os historiadores descobrem como é que era há muito tempos atrás, né? É através das fontes históricas. Através das fontes históricas. O que é fontes históricas? E por que ela é tão importante? As fontes históricas são vestígios de coisas do passado, que é para entender o presente. Então, através das fontes históricas, que são vestígios, que tipo, um osso de animal é um vestígio, que foi do passado, né? Que aqui no presente as pessoas estão buscando entender de quem é aquele osso, de dinossauro, seja lá de que for. Então a fonte histórica serve para isso, para fazer questionamento, para buscar, para os cientistas e os historiadores buscar saber como é que era antigamente. Sobre os homens, sobre as mulheres, como viviam. Então a história, ela é importante também por causa de quê? Porque a história, ela é para saber como o ser humano, né, vivia há muitos tempos atrás, né? Em vários lugares, né? Em vários lugares. Então a história serve para isso, para saber como os seres humanos viviam há muitos tempos atrás. E não só os seres humanos, mas se tinha algum outro ser vivo há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, né? Então a fonte histórica, ela é muito importante. Por quê? Porque através da fonte histórica que a gente sabe alguma coisa do passado. Então, quais são as fontes históricas? Tem a fonte histórica que é material, tem a visual, tem a escrita e tem a oral. Então, quais são as 4 fontes históricas? Tem a escrita, a visual, a material e a oral. Quais são as fontes históricas escritas? Pode ser um jornal, uma revista, um livro, pode ser uma carta. Então, escrita é tudo que foi que escreveram, né? Por isso que o nome é escrita. Pode ser um jornal, uma revista, uma carta. Agora, visual é tudo aquilo que a gente vê. Então, pode ser uma fonte histórica visual, pode ser um filme, né? Um filme que você viu há muito tempo. Visual, pode ser uma escultura que você vê. Então, uma coisa que você vê. Então, ela é uma fonte, um desenho. Um desenho é uma fonte histórica visual, porque é uma coisa que você vê.
né? Desenho, filme, uma escultura. E tem a fonte oral. A fonte oral pode ser um depoimento que alguém falou, né? Cantigas de roda, aquelas cantigas, as músicas de antigamente. Isso é uma fonte oral. E uma fonte material, que são objetos antigos. Objeto antigo pode ser um carro antigo, um prédio antigo. Então, objetos, uma boneca antiga. Então, objetos antigos é chamado de fontes materiais. Então, levante 4 fontes. 4 tipos de fontes históricas. Material, escrita, visual e oral. E elas são muito importantes, né? Porque é através das fontes históricas que a gente entende um pouco do passado, ainda faz questionamento, né? E voltando para o começo, essa videoaula eu estou falando sobre história. O que é história? Porque a história ela é importante. Então, a história ela é importante por quê? Porque a história você estudou o passado para entender o presente. Então, por que a história é importante? Porque você estuda o passado para entender o presente. E a história significa, o nome história significa investigação. Então, quem é que faz essas investigações? São os historiadores. Então, os historiadores, não é assim que ele diz assim, vou falar de todos os lugares ao mesmo tempo. Não, ele escolhe um determinado lugar, de milhares de anos atrás, que aconteceu uma coisa muito importante, muito impactante. Aí ele pega, ele procura algumas fontes históricas e procura falar como é que era antigamente, para a gente entender como é que era no passado, para a gente entender agora no futuro. No futuro não, no presente, né? O historiador faz isso. Mas para o historiador fazer isso, ele tem que ler muitos livros, muitos documentos, muitos depoimentos. Então a vida do historiador não é assim, ele... há milhares de anos aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Para ele dizer uma coisa que aconteceu há milhares de anos, ele tem que ler muito documento, ler muitos livros, ouvir muitos depoimentos. Então não é assim. Chegar assim e falar, antigamente era assim, era daquele jeito. Não. E ele tem que provar, que ele mostra as fontes históricas. A mostra ossada de animal, um objeto antigo, ele mostra alguma coisa escrita. Um livro antigo com uma coisa escrita. Então, ele tem que comprovar aquilo que ele está dizendo. E nós fazemos o questionamento. Né? Porque a história, ela estuda tudo que o ser humano passou há milhares de anos atrás, né? Em determinados lugares, né? A história estuda isso. Para saber como é que eles viviam, né? Não só o ser humano, mas o ser vivo. Como é que vivia há muitos anos atrás. E a história... E o historiador, né, para ele contar a história, ele tem que através das fontes históricas. Por que as fontes históricas são importantes? Porque é através das fontes históricas que a gente entende o passado, que a gente estuda o passado para entender o presente. Porque as fontes históricas têm 4 tipos. Tem a escrita, tem a visual, tem a material e tem a oral. Então a escrita pode ser uma carta, pode ser um livro, são escritas, jornal, revista. E a visual é aquilo que a gente vê. Pode ser... Visual pode ser... deixa eu ver aqui. Visual pode ser uma escultura, um desenho, é visual. Agora, uma que é material. Material é um objeto. Então, pode ser uma televisão antiga, pode ser um carro antigo, um prédio que é muito antigo. Então, isso é chamado de material. E tem a oral. Oral que tem a ver com a fala. A oral pode ser cantigas de roda, de muitos tempos atrás, né? As músicas que se cantavam, que era cantiga de roda. Oral pode ser depoimento, que os historiadores ouviam vários depoimentos das pessoas falando. Então, pronto, essa videoaula foi sobre história. Lembrando que história, ela estuda o passado para entender o presente. Se cair essa pergunta na prova, né? O que é história? Você diz, por que a história é importante? Porque ela estuda o passado
a entender o presente. Então, olha, eu falei da história nessa videoaula, né? Eu espero que você tenha gostado e você curta, você compartilhe e até uma próxima videoaula.